E aí, diz pra mim, você tem um caládium? Você gosta de caládium? Você tem vontade de ter um caládium? Fica aí que hoje nós vamos falar tudo sobre essa planta. Se você está chegando hoje, o meu nome é Laís Veluda, sou bióloga paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, paisagismo e jardinagem. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever e tocar o sininho. Toda semana eu posto vídeos novos sobre o tema de plantas. Se você não for inscrito, você pode perder aquela informação para cuidar bem das suas plantas. Vamos lá! Algumas pessoas me pediram para falar sobre o caládium. E eu fiquei muito feliz de falar sobre essa planta porque é uma planta que eu gosto muito. Me lembra muito a minha infância, na casa da minha avó tinha muito. E eu acho que isso é um sentimento que todo mundo que gosta de planta assim de uma geração mais, para os anos 80 para cá, os anos 90 para cá, tem dela, né? A saudade da casa da avó. Vamos falar primeiro da origem dessa planta. Essa é uma planta das Américas, mais especificamente da América Central e da América do Sul. Os alemães, no começo do século passado, vieram para cá, acharam a planta e levaram para a Europa. Depois essa planta foi melhorada pelos holandeses e teve um boom dela na distribuição e na venda na década de 50, 60 e 70. Quando foi na década de 80, essas plantas começaram a diminuir a comercialização, não sei por quê, porque elas são muito bonitas. Então, por isso que muitas vezes a gente tem a lembrança na casa das nossas avós, porque as nossas avós tinham os caládios em casa, que antigamente chamava de tinhorão. Se você conhece como tinhorão, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como que você conhece essa planta, qual é o nome que você conhece essa planta. Bom, depois disso, há mais ou menos uns 2 anos, com esse movimento Urban Jungle, os americanos se apaixonaram pelo caládio, não conheciam e começaram a fazer várias modificações na planta. Essa aqui que eu tenho é a Moonlight, é a luz da lua. Ela é toda branca, as nervuras dela verdes são bem fininhas, elas nascem assim um pouco mais verdes e depois vão ficando mais brancas assim. Ela tem uma folha grandona, olha o tamanho dessa folha, o tamanho do meu rosto. E ela é muito bonita, essa planta. Eu gosto muito de folhagem branca, eu acho bem bonito. Mas dos reis mesmo de reprodução de caládio são os tailandeses. Eles têm uma paciência, eles têm uma variedade gigante, cada planta mais bonita que a outra, variações na coloração, que é uma coisa assim de louco. Ela é muito parecida com a alocasia, em formato de folhas. Você pega as alocásias, você vê que ela tem essa cara mais comprida. E por muito tempo, algumas variedades foram confundidas com alocásias, mas não. Essas são do gênero Caladium, que é um gênero botânico dessa planta. Vamos falar um pouco sobre os cuidados com essa planta. Luminosidade. A luz para ela é uma luz que a gente chama de luz indireta. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre os elementos que mais influenciam sua planta, eu vou deixar no card aqui e na descrição do vídeo. Mas o que é uma luz indireta? É aquela luz enviesada. Ela gosta sim de receber luz direta, mas isso aí fica um grande mais. Aquela luzinha bem fraquinha da manhã. Se você mora mais para o norte, mais para o nordeste do país, centro-oeste, em que o sol é muito forte, não deixa a sua planta pegar sol. Você mora aqui no centro-oeste, que a gente ainda junta o calor, a seca, não deixa a sua planta pegar sol. Mas se você mora num ambiente, numa região que o clima é mais ameno, aquele solzinho da manhã até 7h30, 8 horas da manhã, ela gosta. E o que isso faz para a planta? Faz com que ela intensifique a sua coloração. Então, é importante, se você quer ter os seus caládios bastante coloridos, você tem que deixar pegar mais intensidade luminosa ou deixar num lugar bem claro. Se você mora num lugar que tem o sol muito forte, você pode colocar ela perto da janela, desde que você tenha uma cortina fina filtrando um pouco a claridade para não pegar o sol direto. Se a sua sala é face norte, eu sempre falo isso, que recebe aquela luz bem intensa que vem do norte, coloque uma cortina para filtrar um pouco para suas plantas não sofrerem. Por quê? Essa planta gosta de luminosidade. Se você deixa ela, por outro lado, numa região muito escura da sua casa, os galhos eles estiolam muito e as folhas ficam sempre muito pequenas. Então, não vale a pena, é bom, importante você colocar essa planta num lugar bastante claro. Em relação à rega,
Essa planta, como origem, ela fica na primeira camada da mata. Ela é uma planta de mata, né? E ela fica, as raízes dela ficam na primeira camada de mata, que a gente chama de serrapilheira, que é aquela camada de folha que tem na mata. Isso nos dá uma dica muito grande de como deve ser a nossa planta, como que deve ser o nosso solo. Bastante solto, mas bastante úmido também. Então, assim, não confunda. Só porque ela gosta de um solo bem drenado e bastante fofo, não significa que ela não goste de água. Ela gosta de água tanto no solo quanto nas folhagens. Então, deixá-la junto de outras plantas para manter aquela umidade, borrifar água na folhagem é uma coisa boa para ela, ela vai agradecer. Solo sempre rico em matéria orgânica, porque a gente fala toda planta de mata gosta de matéria orgânica, porque na mata existe muita matéria orgânica disponível. Então, solo rico em matéria orgânica. Mas, se você ainda não viu meu vídeo que eu explico sobre o substrato, o que é substrato e a granulometria do substrato, eu vou deixar os links aqui embaixo. É importante que o substrato seja rico, mas seja solto. Então, você tem que fazer uma mistura muito boa de elementos maiores, como casca de pinos, casca de coco, em uma terra vegetal bastante rica. A adubação, ela aceita bem a adubação foliar, inclusive para ela ficar com as folhas cada vez maiores, ela gosta de uma adubação foliar 10-10-10 uma vez por mês. E, se você quiser, sempre complete com bocache o seu vaso, para mantê-lo sempre com bastante matéria orgânica para essa planta. Em relação ao vaso, evite colocar vasos de barro no seu caládium, porque como ele gosta de uma terra bastante úmida, o vaso de barro tende por ser poroso, a água tende a sair do vaso de barro. Então mantenha num pote de plástico, porque a umidade que vai sair daqui vai sair só pelo que a planta absorve. Em relação ao crescimento dela, ela é uma planta não cresce muito devagar, não. Existe uma época do ano, agora no inverno, em que ela dá uma parada, ela entra em dormência, mas não é em todos os lugares do país que isso acontece. Claro, porque se você mora num lugar que é sempre quente, não tem por que a planta entrar em dormência. Mas ela entra em uma leve dormência, então as folhas dela começam a murchar. Se a sua tá murchando, caindo, ficando assim mais molenguinho, caindo, significa que a planta tá entrando em dormência. E se depois, daqui até o final do inverno, não tiver mais nenhuma folha, não jogue fora. Aqui dentro existem tubérculos, que é onde ela aguarda a maior parte da energia. Ela tá só esperando para brotar de novo no início da primavera e continuar o seu ciclo reprodutivo ao longo do verão. Em relação a fazer mudas e plantar, é interessante você perceber o seguinte, olha essa planta. Essa planta ela não é uma planta muito nova, ela já é uma planta mais antiga. E é muito comum disso acontecer. Você tem uma folha grande e várias folhas pequenas. Se você quer que a sua planta desenvolva folhas maiores, eu aconselho você a dividir. Aqui, ó, dá para ver que tem, provavelmente aqui é uma planta, aqui tem outra, aqui, ó, dá para ver que é outra planta. Então, divida em potes menores para que cada uma delas consiga se desenvolver mais, porque é muito comum a gente ter um pote assim, com uma ou duas folhas grandes e as outras pequenas, porque essa é uma planta que consome muita energia, é uma planta que precisa de muitos nutrientes para se desenvolver. Então, quanto menos você deixar num pote, melhor vai ser para ela. Observação importante, essa planta é da família das aráceas, então a flor dela, a inflorescência, não tem um grande valor ornamental, mas ela dá flor sim, é um pendão, tem muito valor ornamental se comparado com a folhagem. Então, quando a flor começar a sair, você corte essa flor, não deixe a flor na sua planta, porque a flor vai absorver toda a energia do solo, porque flores fazem isso, flores precisam de muitos nutrientes e as folhas vão ficar menores, mais mirradas e tal. Então, nasceu flor, corta, não precisa deixar a flor, porque senão as folhas vão sofrer. E mais uma coisa, essa é uma planta que tem uma facilidade muito grande de desenvolver pragas e doenças. Essa aqui mesmo, vocês podem ver,
tá com um pouco de cochonilha, então já vou tratar, vou passar óleo de nim, mas um fungicida você pode passar de vez em quando. O óleo de nim é bom porque ele tira tanto as cochonilhas como também ajuda na prevenção de fungos e doenças nessa planta. Essa é uma planta que não tem bulbo. Eu vejo muita gente aí falando na internet que o que tem aqui é bulbo. A definição de bulbo é diferente da definição de tubérculo. O que ela tem aqui é um tubérculo, que é tipo uma batata, porque a batata é um tubérculo, mas isso aqui não é uma batata, é um tubérculo, que é um caule subterrâneo. Isso aqui dela é a haste floral. O caule dela fica debaixo da terra. Então, quando você for dividir a sua planta, você tem que cortar esse caule, cada muda tem que ter um pedaço do caule, porque se não tiver, a chance dela sobreviver é menor. Por isso que muita gente fala que não consegue reproduzir o caládio, porque às vezes pega só o olhinho dela e enfia, aí ela vai e morre. Ela precisa de um olho e um pedacinho do tubérculo. Eu vou fazer um vídeo pequeno sobre isso. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo curto dividindo essa planta para vocês. Eu não vou dividir essa planta agora porque ela tá levemente doente, eu vou tratar ela antes para que ela não sofra na hora de eu cortar e tirar as mudas dela para vocês verem, tá bom? Esse foi um vídeo super curto sobre o caládio. Eu espero que tenha ajudado vocês que me pediram sobre a planta. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários. E eu também queria pedir um favor para vocês. Deixa aqui nos comentários sobre a planta que vocês querem que eu fale. Isso para mim é muito importante. Esse canal é para você. Então, se você quer alguma coisa específica sobre planta, deixa aqui embaixo que eu gravo para você. Até a próxima. Tchau! Gente, eu vim aqui gravar mais duas coisas sobre o caládio que eu esqueci de falar. O caládio é uma planta super tóxica. Qualquer parte da planta, tanto as folhas, quanto o caule, quanto as hastes, qualquer coisa. Então tenha cuidado. Se você tem criança em casa ou bichos que comam, não é uma planta para você ter. Ou então você coloca ela no lugar alto para ninguém ter acesso. E outra coisa importante, o caládio é uma das poucas plantas que você tem que deixar a folha secar todinha. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que a folha tá secando, eu vou lá e corto. Mas no caládio é importante porque todo aquele nutriente volta para o caule, que vai ser armazenado ali, e dali depois ele vai reutilizar isso para novo brotamento de novas folhas, tá bom? Então tem que esperar secar para tirar a folha todinha. Então é isso. Tchau!